Muito bom estar com vocês. Hoje nós estamos continuando a nossa série no livro de Gênesis, Origens. E nós estamos chegando numa parte bem conhecida da história humana, né, sobre o dilúvio. E a verdade é que essa parte essa parte da história vai continuar nas próximas semanas. Então, hoje nós vamos introduzir essa parte, mas com certeza vai ser uma continuação também. Mas eu estava pensando, né, enquanto a gente estava cantando, tantas vezes que nós agradecemos a Deus por seu Filho, por conta da nossa própria injustiça, por conta do nosso pecado. E isso faz muito parte da história hoje. Então, abrem suas Bíblias comigo e nós vamos ler em Gênesis 6 e vamos ler a partir de versículo 8. Eu estou lendo no NAA hoje, a versão da NAA. E então, leiam comigo, acompanhem comigo Gênesis 6, 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies. Do gado, segundo as suas espécies. De todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a vocês e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Então, antes de entrar muito sobre o significado, eu só quero observar aqui. O texto de hoje é uma narrativa básica sobre a forma que Deus usou para salvar Noé, um homem justo, para preservar a vida dele diante de um dilúvio que era o juízo de Deus vendo toda a violência que estava na terra. Então, o básico é isso, né? Que nós estamos ouvindo pela primeira vez sobre uma aliança que Deus fez com Noé, que encontrou favor nos olhos de Deus. Mas eu quero tratar 3 coisas hoje.
Primeiro, o desejável justiça que encontramos na vida de Noé, que é desejável para nós. A triste corrupção que estamos vendo aqui na terra e a maravilhosa aliança que Deus faz com o homem. E então, começando em versículo 8, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem justo, o que significa, em algum sentido, ele não estava entre os ímpios, ele era justo. As intenções dos pensamentos do seu coração não eram somente más, que nós lemos na semana passada sobre os outros. Noé era justo. E, em certo sentido, Noé ainda estava intacto. Isso é o significado de justo. Ele estava intacto ainda, livre de engano e refletia a imagem do seu Criador, pois ainda via o seu Criador e tinha a convicção das coisas que não se veem. Enquanto Adão foi enganado e desobedeceu a Deus, em Noé, Deus viu um homem que creu e obedeceu. Ele era íntegro entre uma geração de homens violentos. Mais sobre isso depois. Está escrito que ele andava com Deus, e o que pode ser uma das maiores expressões iniciais de fé, andava com Deus. Mais tarde, nos é dada a definição de fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, andar com Deus significa confiar em Deus quanto ao que está por vir. Uma confiança para andar em seus caminhos a partir da certeza de que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. E isso descreve as nossas vidas. Nós temos a convicção de andar com Deus enquanto não estamos vendo o que é prometido. Isso é justiça. Na semana passada nós perguntamos: onde está a sua fé? Está no que você pode construir com as próprias mãos? Está somente no que você pode ver? Você não vai descansar até ter sua própria abundância e fartura, como Caim e Lameque? Ou a sua fé está no Senhor e no descanso que Ele dará? Lembra que Noé, o significado da palavra dele é descanso. Mas hoje eu quero perguntar: onde está a sua justiça? Se a semana passada foi onde está a sua fé, hoje a questão é: onde está a sua justiça? Acabamos de ler sobre Noé achando graça diante do Senhor, andando com o Senhor, sendo achado íntegro entre sua geração. Então, temos que perguntar a nós mesmos: onde está a minha justiça? Sou um homem reto diante do Senhor e encontrarei o seu favor? Vamos orar para Deus abrir nossos corações para ouvir essa mensagem hoje. Oh Deus, nas alturas, dá-nos fé, dá-nos olhos para ver, para que possamos te conhecer e te obedecer. Obrigado porque o Senhor foi gracioso com Noé e preservou a humanidade. Obrigado por teu Filho, por meio de quem somos salvos, para que possamos te conhecer e andar contigo. Que sejamos justos aos teus olhos. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos voltar ao texto e ler e ver de novo o versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Abacuque, olhando um pouco para frente, foi um profeta hebreu do século 7 a.C., que viveu em Judá durante a ascensão do Império Babilônico. E em Abacuque, o profeta clama ao Senhor porque está cercado por homens violentos. E o Abacuque disse assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro?
sem que tu ouças. Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás. Destruição e violência estão diante de mim, pois os ímpios cercam os justos. O Senhor responde: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Pensa em Noé. Não, o Senhor não está dizendo a mesma coisa para ele. Vou fazer alguma coisa que vai ser difícil você acreditar. Mesmo eu dizendo para você o que vai acontecer, vai ser difícil. Pois a visão aguarda um tempo designado, Deus continua. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela fé. Isso o que Deus disse a Abacuque quando ele estava cercado de homens injustos e violentos. Violência pode significar, isso é meio óbvio, né? Eu tomarei o que eu quero, de quem eu quiser, quando eu puder, no momento que eu quiser, né? Isso é violência. É de você tirar de alguém usando a força o que você quer, de você vingar com sua força do jeito que você quer. Porém, fé pode significar: eu confiarei no Senhor, eu esperarei nele. Está vendo o contraste entre violência e fé? E vamos seguir mais esse caminho um pouco, de que o justo viverá pela sua fé. Noé, ele é da mesma linhagem daqueles que viveram pela fé, como Abraão. O que foi dito de Abraão poderia ser dito de Noé. Então, quando você está ouvindo essa parte de Romanos 4, pensem em Noé. Mesmo assim, não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Foi justificado, declarado justo pela fé. A justiça humana, de acordo com as Escrituras, é o estado de estar em relacionamento correto com Deus. É uma vida que corresponde a quem Deus é. A justiça nos é creditada a nós que cremos em Deus, que vivemos pela fé. Em Hebreus 11:7 está escrito assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé achou graça, ele experimentou a graça de Deus, ele andava com Deus. E quando avisado sobre o dilúvio, ainda não visto, com temor reverente, pela fé, construiu uma arca para a salvação da sua família do dilúvio da ira de Deus, de acordo com a promessa de Deus. Veja essa expressão que Hebreus usa sobre Noé: santo temor. Pense sobre essa combinação: santo temor. É um temor reverente a Deus, né? Foi assim que Noé trabalhou para todos aqueles anos. Construindo a arca, ele fez com santo temor. Isso te lembra de outra passagem? Veja a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Assim, 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Paulo escreve para eles: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar
de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo, Noé, sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha a similaridade com o tempo de Noé, né? Entre uma geração corrompida, violenta, põe em ação com temor a sua fé. Noé, pela fé, construiu a arca com santo temor a Deus, pela fé. E essa fé foi creditado a ele como justiça. Noé desenvolveu, ele colocou na ação a sua salvação com santo temor, construindo a arca, e foi assim irrepreensível no meio de uma geração corrompida de homens violentos. Sua fé, estou repetindo tudo que eu falei, sua fé lhe foi creditado como justiça. Mas ele não desperdiçou o aviso gracioso do Senhor, mas creu no juízo vindouro e construiu um instrumento, pensa nisso, um instrumento que nunca havia sido visto antes. Alguns pensam que talvez ainda não tivesse chovido sobre a terra antes do dilúvio. Não podemos saber com certeza, né, disso, mas podemos ter certeza que nunca se viu um barco tão grande. Cerca de 1,5 vezes o tamanho de um campo de futebol. 1,5 vezes o tamanho de um campo de futebol. E comparativamente, agora vamos pensar sobre a corrupção. Comparativamente, a terra estava corrompida. Versículo 11 de novo. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus. O que significa corrupção ou corrompida? Pode ser definido como em decomposição ou em ruínas, ou que remete à criação. Enquanto agora a terra estava corrompida aos olhos de Deus, antes Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então olha o contraste. Antes Deus viu tudo que havia feito, que havia ficado muito bom. Agora Deus olha para a terra e está corrompida. Corrupção também no aspecto humano pode ser definida como abuso de poder confiado para ganho pessoal, abrangendo comportamento desonesto ou ilegal por indivíduos em posições de autoridade. Pense na posição original de autoridade de Adão. Ele sendo colocado ali no jardim como representante de Deus, e a corrupção dele usar sua posição para ganho pessoal, caindo na tentação. Decomposição é um processo natural e gradual de apodrecimento ou deterioração, onde a matéria orgânica se decompõe ou as estruturas perdem força e solidez. Isso era o estado da terra. Essas são trazidas pelo pecado do homem, corrompendo seus corações e conduzindo a criação à ruína. E aqui somos lembrados de duas verdades. A graça comum estava reprimindo o mal e sustentando todas as coisas ainda, enquanto ao mesmo tempo somos lembrados de que Deus olha para o coração. O verdadeiro sinal da corrupção era o coração do homem, não o estado físico totalmente, apesar que isso mostrava evidências. Mas o Senhor, versículo 6:5 em Gênesis, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então, quando a gente pergunta sobre onde está a sua justiça, a questão é sobre o seu coração. Onde o seu coração é justo. O homem
ao cair em tentação, cai na incredulidade e pior, no orgulho. O homem desejou ser igual a Deus e não mais em submissão a Ele. O resultado, subvertemos a imagem de Deus, colocando-nos em um caminho de degradação, à medida que nos afastamos do Éden. Então, estamos vendo o homem se afastando do Éden e tamanho violência só crescendo. Pense na violência orgulhosa de Lameque. Ele prometendo retaliação, distorcendo o que era antes dado a Caim como proteção. Ele dizendo que se alguém tentar me vingar por minha violência, vai voltar nele 7 vezes 7. Né? Tanta violência, né, representados. E violência talvez seja a maior marca de corrupção. Corrupção, a maior marca disso é violência. Um comentário disse assim: a violência permanece como um termo abrangente para a quebra do shalom que Deus pretendia para sua criação, um gatilho principal para a intervenção decisiva de Deus. Eis que vou destruí-los com a terra. Então, era a quebra do shalom. Shalom é uma palavra hebraica que abrange plenitude, bem-estar e prosperidade. Dessa forma, vemos como justiça e shalom são correlatas. Justiça pode significar íntegro, enquanto paz significa completo. Violência é a ausência total disso. Um homem que está em falta de alguma coisa, destruindo o que Deus criou. Curiosamente e tristemente, destruir aqui é a mesma palavra usada antes para corromper. Olhem comigo em versículo 11, de novo. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Eu os destruirei. Destruir, nessa posição, é a mesma palavra hebraica para corromper. Que é curioso, né? A palavra hebraica para corromper e destruir é shichaf, que significa destruir, corromper, arruinar, estragar. A terra estava corrompida, então, em ruínas. Então Deus disse: eu arruinarei a terra até seu fim. Isso me lembra o capítulo de Romanos, onde está escrito em capítulo 1. Pensa sobre a terra naquele momento, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, por isso Deus os entregou. Nós provocamos a ruína, e em juízo Deus nos entrega a ruínas. E Ele leva a ruína até o seu curso completo. Nós provocamos a ruína, e em juízo Deus nos entrega a ruínas e leva a ruína até o seu curso completo. Você, eu, somos homens de justiça ou de violência? Novamente em Romanos: mas para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Isso que nós vemos no dilúvio. Insistimos em priorizar nossos próprios desejos e ambições acima da vontade de Deus. Hoje, voltando um pouco em Romanos, indo um pouco para frente, Romanos 2:4.
Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Graças a Deus pela possibilidade de arrependimento. Porque quando eu sou perguntado, onde está a sua justiça? Eu tenho que ser honesto e dizer, eu não sei, muitas vezes não está presente. Tanto tempo na minha vida que eu tenho vivido como um homem violento, buscando o que eu quero, tomando o que eu quero, e não vivendo pela fé. Graças a Deus pela possibilidade de arrependimento. Vocês sabem quanto tempo levou antes de Deus trazer as águas sobre a terra? Quanto tempo levou? Não se deixe de enganar pelo capítulo 6, que é pequeno, que tem apenas alguns parágrafos. Desde o nascimento de Sete até o dilúvio, passaram-se 1526 anos. 1526 anos. Que tal isso como paciência? Você está justificando sua vida violenta porque o Senhor é tardio em irar-se ou em recompensar. Não se esqueça, como está escrito em 2 Pedro 3, tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terras, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Mas não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. E eu quero pausar essa leitura de 2 Pedro e inserir as palavras de Jesus neste ponto. Jesus disse, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Agora, voltando a 2 Pedro 3, ele fala, que tipo de pessoas vocês devem ser em vida santa e piedosa? Com santo temor, Noé construiu a arca. Noé era um homem justo e íntegro em sua direção, andava com Deus. 2 Pedro 3,14, empenhem-se para ser encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Empenhem-se para ser encontrados por Ele em paz, inculpáveis. Isso foi escrito sobre Noé, ele era um homem inculpável. Considerem, última fala de Pedro, considerem a paciência de nosso Senhor como salvação. Como salvação. Mas Noé, embora tenha achado graça diante de Deus e tenha sido considerado justo, pensam nisso, não escapou do juízo por si mesmo. Não era a justiça que manteve ele boiando naquele dilúvio, né? Ele não escapou por conta própria. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, providenciou o meio e transporte para que ele suportasse o dilúvio. A arca providenciou o meio para que Noé suportasse o juízo de Deus. E a arca, ou literalmente significa uma caixa,
seria o meio que Deus providenciaria para cumprir sua aliança com Noé. Então quero agora, o último ponto, olhar para essa aliança. Olha em versículo 18 de novo, Gênesis 6, 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Essa é a primeira ocorrência da palavra aliança na Bíblia. Ele fala assim, de cada espécie, 2 de cada, para mantê-los vivos. Eles vão estar com você na arca. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Tudo que há na terra morrerá. Você os trará para mantê-los vivos. É uma aliança de vida e morte. O autor teólogo B. Walke descreve assim: Deus é o autor da aliança, mas a aliança não pode ser efetivada sem a fidelidade de Noé. Vou ler de novo. Deus é o autor da aliança, mas a aliança não pode ser efetivada sem a fidelidade de Noé. Honestamente, isso criou um nó na minha cabeça. Em vez de defender o que ele fala, eu quero deixar a atenção da fala dele aqui, para vocês pensarem a respeito. Deus é o autor da aliança, mas a aliança não pode ser efetivada sem a fidelidade de Noé. Essa é uma questão teológica importante que deve criar uma tensão em nossas mentes. Qual é a interação entre a aliança de Deus e a fidelidade e justiça do homem? A pergunta me leva imediatamente a Efésios 2, onde Paulo escreve: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E também ele escreve em 1 Coríntios 1, 28, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, é um homem só, Noé, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ouça isso e pense em Noé. Por causa de Deus, você está em Cristo Jesus. Por causa de Deus, Noé se encontrou na arca. É por causa de Deus que você está em Cristo. Pense nas palavras de Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Outro comentário coloca assim: a iniciativa graciosa de Deus, não o mérito humano, lança, igual um barco, lança e sustenta a salvação. 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por isso, Noé era considerado justo pela fé dele. Nós tornamos justos pela fé. A nossa fé é creditada a nós como justiça. Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. O comentário de Ellicott coloca assim: todos nós devemos tudo a Ele. Ele é o autor da vida espiritual daqueles que estão unidos com Cristo, que se tornou nossa justiça, e Ele é a nossa redenção, o resgate pago por nós.
Então, quando eu pergunto, onde está a sua justiça? Você provavelmente se inquieta com essa pergunta como eu. Como podemos, pecadores, ser justos diante de Deus, que é sem pecado e santo? Pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pois todos pecaram. Somos declarados justos diante de Deus pelo próprio Deus. Ele nos acredita justiça, algo que não é inerentemente nosso. Como é possível que um Deus justo nos declare justos, sendo pecadores? Ele não pode simplesmente pensa em você como assim, quando você era criança e precisava limpar o seu quarto. Eu escondia tudo, né? Debaixo do tapete, dentro dos armários, jogava no quarto do meu irmão, assim, e Deus não faça assim. Ele não pode simplesmente varrer nossos pecados para debaixo do tapete e esquecê-los ao limpar nossas vidas. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E isso é o ponto muito importante. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. O dilúvio demonstra a justiça de Deus. A cruz demonstra a justiça de Deus. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo e justificador. Justo em punir o pecado, porque Ele é santo. Justificador por mandar seu Filho por amor ao homem. Romanos 3, 23 a 26. Então a fé recebe Cristo, é o meio e não a razão pela qual somos salvos. Jesus é a razão. O apóstolo Pedro, ele usa duas expressões em relação direta com a arca: conduzidos em segurança e preservados. A paciência de Deus, em 1 Pedro 3, esperava nos dias de Noé enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas ou conduzidas em segurança, literalmente, por meio da água. E em 2 Pedro 2, ele volta a falar sobre Noé, e ele fala assim: se não poupou o mundo antigo, foi justo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Esses poucos foram salvos por meio da água. Deus preservou Noé. Nós falamos sola fides, né? Como parte da nossa crença. E essa significa somente pela fé. E o proveito da doutrina da fé somente, escreve o pastor Daniel R. Hyde, essa doutrina promove e apresenta a verdadeira glória de Cristo e derruba a vanglória do homem. Exalta Cristo e tira qualquer confiança que temos em nós mesmos. E nossa justiça deve exaltar Cristo e não o que temos feito. Resumindo, fomos salvos, conduzidos em segurança pelas águas do juízo de Deus. Chegamos em segurança e as águas baixaram, entrando em uma nova criação em Cristo. Tudo por causa da sua graça. E é pela fé, por confiar nessa promessa, que Cristo se torna para nós nossa justiça e nosso resgate. Mas eu pergunto, quais são os resultados
Eu acho que o Daniel Hardy ele falou qual é o fruto da fé. O fruto que é acreditado a nós como justiça. E eu quero deixar duas coisas como o fruto da fé. Primeira coisa, deve ser visto como em nós, quando nós promovemos a glória de Deus em humilde adoração. Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que nossas vidas sejam vividas em humilde adoração à sua graça para conosco. Assim como Cristo disse em sua última noite com os discípulos, que nós lembramos no retiro, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Imagino que Noé deve ter lembrado e contado para gerações a experiência dele. Como não? Qual pai não conta dessas experiências dele, né? Sempre. E Jesus fala, isso é minha nova aliança. Toda vez que vocês beberem, façam em memória de mim. Deus prometeu preservar Noé através do dilúvio na arca. Agora somos preservados no sangue de Cristo e nascidos de novo. Que nossas vidas sejam um reflexo da nossa adoração, em admiração da sua grandeza e gratidão pelo seu favor. Isso deve trazer justiça em nossas vidas, uma justiça de adoração. Segundo ponto e último ponto, fazer o bem. O fruto disso deve ser fazer o bem a todos. Sei que é meio estranho isso, mas o que eu quero dizer com isso? Em 2 Pedro chama Noé de pregador da justiça. Pregador da justiça. Nossas vidas e palavras devem magnificar a graça de Deus em seu Filho. Não as nossas vidas, não a nossa igreja. Deve sempre magnificar para o bem de todos Cristo Jesus. A possibilidade da salvação. Que ninguém se glorie em suas próprias obras. Noé proclamou que Deus julgaria a terra e que ele seria salvo somente pela graça da arca. Novamente, Pedro pergunta em 2 Pedro 3,11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Orem comigo. Deus Pai, nós te agradecemos, somos eternamente gratos pela graça que encontramos em Jesus Cristo. Queremos viver pela fé, acreditando que a sua promessa, da mesma forma que foi cumprida em Cristo, a promessa de sua volta também será cumprida. Queremos adorar humildemente o Senhor, o autor da nossa salvação. E Deus, enche nossos corações de gratidão para que possamos viver vidas retas e em compaixão levar essa mensagem ao mundo. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém.